Uma ótima tarde a todos. Começamos agora para todo o Brasil a segunda edição do Agricultura BR ao vivo. E você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, também pela NEL TV, no Paraguai e também na Argentina. Sejam todos bem-vindos, uma ótima semana para todo mundo. E começamos o programa de hoje trazendo informações a respeito da soja no cenário internacional. Olha, eu vou trazer agora alguns dados levantados junto a operadores, analistas nos Estados Unidos em relação ao relatório de oferta e demanda que será apresentado nesta próxima quarta-feira. Nós temos importantes documentos da agricultura brasileira e também internacional a serem apresentados nesta semana. Na quarta-feira é a vez do relatório de oferta e demanda e também o relatório que vai trazer estoques e também as áreas nos Estados Unidos em relação a soja, milho, trigo e outras culturas. Especificamente em relação à soja, a expectativa dos operadores é uma ligeira elevação para a produção e também estoque final da campanha 2021-2022 dos norte-americanos. É o que eu vou mostrar agora na tela. A primeira tela que eu trago para você traz esses números. A produção norte-americana deve subir para 120.710.000 toneladas de soja, cerca de 300 mil toneladas acima daquilo que foi apresentado no mês de dezembro. Os estoques norte-americanos também vão subir um pouco, vão subir 250 mil toneladas para 9.500.000 toneladas de soja. É o que eu destaco por aqui no Agricultura BR em relação aos números dos Estados Unidos. Agora, um outro dado interessante, isso tem tudo a ver com o Brasil, com a Argentina e com o Paraguai também, é em torno do que se espera da América do Sul. A América do Sul realmente é a bola da vez em relação aos operadores. Há uma expectativa de redução de safra, principalmente na Argentina, que vai passando por números mais complicados, como nós trazíamos na última semana com os dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Expectativa de safra menor e isso refletindo diretamente em estoque global menor também. E esse estoque global deve cair cerca de 3 milhões de toneladas. É o que mostra essa tela. Nós trazemos aqui a expectativa de operadores de mercado para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano de 99.300.000 toneladas. É o que deve trazer aqui, no entendimento deles, o relatório desta próxima quarta-feira. Isso representaria, entre dezembro e janeiro, um corte de 2.700.000 toneladas de soja para a oferta global em torno dos estoques finais para o mundo inteiro. Então, nós temos aqui um cenário um pouco mais apertado em relação à soja no mundo. Trago agora os dados em relação às operações nos Estados Unidos. Bolsa de Chicago, o destaque de agora. Nós tínhamos um começo de operação hoje em queda, um recuo para a soja na Bolsa de Chicago. Nós vamos dar uma olhada agora como é que vem os números. Nós temos aqui os números já na tela e eu estou vendo que a queda aumentou, aumentou o recuo em relação à soja. Nós tínhamos ali um recuo de 0,5%. Em relação à soja em Chicago, agora ele vai chegando na casa de 1%. Posição de janeiro aqui, $13,88 mais 4 o bushel. Essa posição já está com migração de contrato, então o foco realmente é na posição de março. Posição de março, ela está com a maior liquidez e vem com $13,96 o bushel, queda de 1,01%. Temos aqui a posição de maio, $14,13 mais 4, recua 1,07%, e julho a $14,07 o bushel, queda de 1,14%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Falo agora a respeito de dólar, da moeda norte-americana, sempre fundamental para o entendimento. Vou pedir para o pessoal voltar com o dólar aqui. Não atualizou aqui os valores relacionados à venda para o dólar. Dólar que vai sendo influenciado, claro, pelas medidas econômicas nos Estados Unidos e também em relação a petróleo, principalmente neste momento. Vamos ver se nós temos o dólar agora com alta de 1,04% a
R$ 5,68 mais 9 para a moeda norte-americana. É o que eu vou destacando agora em relação aos dados, em relação a dólar, e que influenciam todo o mercado nacional e principalmente os produtos que são exportados. Quando eu falo desses produtos que são exportados, eu já trago aqui uma informação econômica importante. O Banco Central Brasileiro voltou a trazer a sua pesquisa Focus, pesquisa semanal, ela que é uma consulta aos representantes das 100 principais instituições financeiras do Brasil, e trouxe mais uma vez números piores na expectativa para a economia brasileira em 2022. Inclusive um cenário de dólar mais alto, de inflação mais alta também, e um aumento do produto interno bruto menor. Essa é a primeira questão. Hoje nós estávamos acompanhando um pouco mais cedo e os valores de referência nos portos brasileiros vinha melhor do que o fechamento da sexta-feira. Vamos saber agora como é que vem essas posições. Nós temos soja, Paranaguá e Santos, e Porto de Santos, lembrando que a soja aqui é para entrega em janeiro, valor de referência R$ 183,50 a saca de 60 quilos. Já o Porto de Paranaguá, nós temos aqui R$ 183 por saca de 60 quilos, de acordo com a operação da Granos Corretora, que diariamente nos traz as informações em relação aos portos brasileiros. Olha, daqui a pouco eu vou seguir falando de soja, vou conversar ao vivo aqui nos nossos estúdios com o André Dobache, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, e vou falar também com o deputado federal pelo estado do Espírito Santo, Evair de Mello, conversa conosco ao vivo sobre os efeitos da chuva, né? São duas situações contrárias, uma de estiagem, a outra de excesso de chuvas, mas o excesso de chuvas no Espírito Santo que tem causado ali impactos muito negativos, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Eu vou para o intervalo comercial rapidamente, já volto com essas informações para você. Aproveite para entrar em contato, mandar suas perguntas no nosso WhatsApp, no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Agricultura BR segue por aqui, trazendo em destaque a soja, produção e os efeitos da estiagem. E é por isso que eu vou conversar agora em nossos estúdios com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, André Dobache, que está aqui nos estúdios conosco. André, um prazer tê-lo mais uma vez aqui. Bom 2022, feliz 2022, a gente não tinha se falado pessoalmente ainda, mas nós temos aí um cenário de preocupação em relação aos efeitos da estiagem em Mato Grosso do Sul, que atingiu principalmente o sul do estado. Como que a ProSoja está avaliando esse momento do produtor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Pois é, feliz 2022 para nós todos, né? Começando o ano realmente aí bastante agitado, já desde do primeiro dia útil do ano, aí dia 3, a gente começou decretando estado de emergência nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, justamente por esse efeito da estiagem. Já vínhamos vindo, né, de uma segunda safra de milho bastante conturbada e muito infeliz aí em termos de produção, ficamos muito abaixo da média, o produtor sentiu bastante no bolso aí o milho, e agora nessa soja que a gente percebeu é que o Cone Sul do Mato Grosso do Sul ali, pegando de Bataguaçu até Mundo Novo ali, né, e subindo até Caracol, Bela Vista, essas regiões foram mais impactadas. Então, você pega exatamente as fronteiras, né, e com um impacto muito grande no sudeste do estado. Realmente, a gente andou aí, o Projeto Siga começou o ano com um recorde de visitas, a gente conseguiu visitar quase que todas as propriedades em uma semana, já para levantar esses efeitos da estiagem, e preparamos um material que, inclusive, está na mão da ministra Tereza Cristina, do governador, do secretário Jaime, enfim, todas as lideranças, todos os envolvidos, Banco do Brasil, Sicredi, as associações de crédito aí, estão todas envolvidas no sentido de tentar minimizar os problemas e fazer uma ação conjunta, né, para a gente ver o que a gente consegue tirar aí de lição dessa estiagem que está comprometendo bastante a região sudeste do estado. Dobache, em relação ao estado do Mato Grosso do Sul, um estado que você tem cultivo em praticamente todas as suas regiões, essas regiões têm características distintas em relação a solo e clima. Esse é um estado grande, em termos territoriais,
um estado muito grande. E nós temos aí regiões que são mais afetadas e regiões que não foram tão afetadas ainda. Quando que a ProSoja e também a Federação da Agricultura, o Governo do Estado, vai conseguir trazer alguns números já mostrando até sinais em relação à produtividade? A gente concluiu na sexta-feira o giro em todas as regiões produtivas. Esse relatório oficial, a gente está apurando exatamente os números, porque terça-feira é o dia de divulgação, né? Terça-feira é o dia que a gente faz a divulgação oficial. Na sexta-feira, às 15 horas, a nossa equipe já estava com um relatório, uma prévia do relatório na mão, até porque a ministra, muito preocupada com o Mato Grosso do Sul, já estava programando uma vinda no estado para apurar esses efeitos. A gente repassou alguns números para ela, mas até amanhã a gente solta um relatório e eu tenho uma apresentação já oficial para fazer a todos os órgãos aí de defesa. A Defesa Civil está muito empenhada nesse processo também. Conversei hoje com a Defesa Civil e ela já se prontificou em ajudar. O Governo do Estado, o Governo Federal, enfim, todos os envolvidos aí na cadeia de produção estão bastante preocupados com essa realidade sul-mato-grossense, que atinge, né, como a gente estava falando, o Mato Grosso do Sul tem uma diversidade muito grande no clima, principalmente em ano de laninha, como é esse ano, né? O norte do estado está numa situação muito mais confortável, até algumas regiões com excesso de chuva, começando a aparecer um pouco de doença, e a hora que você vem descendo para sul do estado, a partir do centro-norte, que a gente chama, né, Bandeirantes para baixo ali, começa a faltar chuva e abaixo de Maracaju, por ali, nessa linha, já ficou bastante complicado. Então, a gente tem duas realidades bem distintas no Mato Grosso do Sul, sendo que o Sudeste é o mais prejudicado, toda a região Sudeste ali, de fronteira, e o Norte, o Noroeste seria as situações mais cômodas, né, as mais favoráveis aí para a soja sul-mato-grossense. Nobashi, e dentro desse cenário nós tivemos a Federação da Agricultura, a ProSoja, entre outros representantes, pedindo para o governo do estado do Mato Grosso do Sul decretar o estado de emergência. Ele é sempre muito importante porque faz com que prefeituras tenham melhor recurso e também condições de aplicar as medidas cabíveis e o produtor rural, no caso, mas falando diretamente, acionar seguro rural. O produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul tem estabelecido as apólices na primeira safra, que a segunda safra é mais comum fazer. Na primeira safra, estabeleceu para essa campanha? Exatamente. Essa é uma ótima pergunta, Fabiano, até porque a gente precisa fomentar isso, né? Nós, enquanto associação, a gente precisa levar a importância para o produtor rural de fazer o seguro, sim, na primeira safra, na segunda safra, até porque a gente não está livre, né? Veja uma situação como a gente está passando aí, de uma seca desse tamanho, numa primeira safra, em pleno dezembro, onde sempre chove bastante, a gente está com essa estiagem aí. A gente tem regiões que não choveu em dezembro, outras regiões choveu 15 milímetros em dezembro, sendo que na mesma época do ano passado a gente tinha aí 200, 300 milímetros. O produtor vem fazendo seguro rural sim. Nessa primeira safra, inclusive, as seguradoras com quem a ProSoja tem contato mostrou até um recorde nas apólices e um recorde na contratação com subvenção. Então o produtor tem feito a contratação de seguro e cada vez mais cedo. O que vai acontecer nessa safrinha também, porque eu já tive a informação de algumas seguradoras aí, né, o Banco do Brasil, que é um parceiro grande, outras seguradoras que trabalham aí em conjunto, que a gente está tendo um recorde de contratação de seguro para a segunda safra, da mesma forma que tivemos na soja primeira safra. Claro que vale lembrar que o seguro agrícola tem que ser muito bem esclarecido junto à corretora, porque existem diversas cláusulas, né, que precisam ser observadas aí na hora da contratação, para que o produtor faça a contratação do melhor produto. Trazendo aqui, André, a relação agora em torno desse produtor rural, principalmente que teve a seca atingindo mais a sua área de produção. Houve replantio em algumas áreas do estado e principalmente como que ele está comercializando neste momento. Agora há pouco eu estava mostrando alguns dados internacionais e nacionais, os preços são bons, há uma expectativa, hoje não é um dia de grandes negócios internacionais, pelo menos até quarta, mas há uma expectativa de preços ainda mais elevados, até por conta dessa mesma questão que é o clima na América do Sul.
Como que está esse cenário aí em relação a replantio e também travamento de negócios? Bom, em relação a replantio, o Mato Grosso do Sul teve muito pouco. A gente teve, sim, alguns episódios de replantio. Eu mesmo fui um produtor que teve que replantar aí algo em torno de 40 hectares. Muito pouca coisa. Então, assim, não foram episódios muito expressivos, até porque em setembro a gente teve chuvas em abundância. A receita desse problema que a gente está vivendo em relação à estiagem, principalmente na região sudeste, é que setembro foi um mês confortável de chuvas, com outubro, né, o primeiro decêndio de outubro, com uma abundância também de chuvas, o que fez com que o produtor acelerasse a marcha de semeadura e colocasse essa soja de uma maneira bastante precoce em um ambiente bem úmido, né? E depois, no período reprodutivo, que é onde a soja tem a maior demanda hídrica, a gente teve a escassez de chuva, chegando a dezembro com quase nada de chuva. Então isso daí faz com que a soja, em alta temperatura, déficit hídrico, ela sofra muito mais, né? Então essa foi o pior cenário para a gente. Em relação à comercialização, o produtor ele estava muito seguro para comercializar. Ele estava querendo brecar esses travamentos, então a gente tem uma safra, falando em Brasil, né, até o ano passado, até o final de 2021, a gente tinha 9% da safra comercializada, isso é muito pouco. Eu conversei ainda com o professor Alexandre Mendonça de Barros ao final de 2021, ele estava extremamente preocupado com isso, porque nunca teve tão pouca soja comercializada no Brasil. E no Mato Grosso do Sul, o que a gente costumava ver, algo em torno de 35%, 40% da safra comercializada nessa época, esse ano em torno de 25% a 30%, sendo que esses negócios foram alavancados realmente em dezembro, né? Assim, mais no final do ano de 2021 que o produtor começou a fazer um pouco mais de negócio, justamente em cima de travas, para não perder, né, a mão no seu custo de produção, o que a gente julga como uma prática salutar aí para toda a cadeia, mas realmente um percentual menor quando comparado ao mesmo período de 2021. Essa é a realidade do Mato Grosso do Sul. Tá certo, André Dobache, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Obrigado, a gente que agradece, não é fácil vir dar notícias ruins aqui, mas o nosso trabalho é realmente levar a informação para o produtor, infelizmente com uma notícia não muito boa, mas se Deus quiser, agora em janeiro a gente vai ter uma boa safra. Obrigado. Obrigado, André, um grande abraço a você. Olha, se no sul do Brasil, sudoeste, sul do Mato Grosso do Sul, o problema é estiagem, já em outras regiões do país, como Minas, Bahia, Mato Piba, Espírito Santo, o problema é o excesso de chuvas. E é por isso que eu vou conversar agora pela internet com o deputado federal Evair de Mello, do estado do Espírito Santo. Está agora conosco. Deputado Evair, é um prazer tê-lo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E nós estamos com essa questão climática bastante complicada. Eu sei que o senhor visitou algumas áreas afetadas pelo excesso de chuvas. Qual que é a variação hoje no estado do Espírito Santo? Quais são as principais regiões afetadas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de conversar com todos os brasileiros pelo nosso canal. E eu estou aqui hoje, inclusive, fazendo uma visita ao município de Muniz Freire, na região do Caparó, um dos municípios mais impactados. O Espírito Santo está, na verdade, muito próximo ao sul da Bahia e muito próximo também aqui ao lado do estado vizinho de Minas Gerais, que são os estados que, em termos de área, são os mais impactados. Nós fomos fortemente atingidos a zona de convergência, né, esse efeito climático que está trazendo essas fortes chuvas, tanto ao sul, no sul da Bahia, daquele primeiro fenômeno que foi na região de Itamaraju, e no segundo fenômeno, na região de Ilhéus, enfim, por toda a Bahia, ficou uma parte dele no nosso território. E durante esse último final de semana também as chuvas que atingiram fortemente o estado de Minas Gerais. Não só o volume de chuva que também caiu no território capixaba, como alguns rios que cortam a Minas Gerais atravessam o Espírito Santo, como é o caso do nosso Rio Doce. A bacia do Rio Doce em Minas Gerais, ela é 2,5 vezes o tamanho do nosso estado. Então nós tivemos no primeiro momento municípios como São José do Calçado, município de Pinheiros, município de Conha, fortemente atingido. E nesse último final de semana, a região do Caparó, o sul capixaba, foi fortemente atingido. Municípios de Una
Ibatiba, Muniz Freire e chegando a Castelo. E tudo isso faz parte da bacia, grande parte disso é a bacia do rio Itapemirim, o que aumentou consideravelmente o volume de água do rio Itapemirim, trazendo transtorno também para a nossa cidade de Cachoeiro. O Espírito Santo está todo em alerta. Essa zona de convergência, tanto sul-baiano quanto do leste mineiro, ela deixa rastros de danos e destruição no nosso estado. Estradas totalmente destruídas, cidades e bairros completamente inundados e alagados. Nós tivemos, o Espírito Santo todo ano sofre com o impacto dessas fortes chuvas. Essa zona de convergência sempre está sobre o nosso estado. A cidade de Ibatiba foi muito alagada, a cidade de Castelo foi muito alagada, e a grande destruição aqui, principalmente, é na área rural. É uma região montanhosa, o Espírito Santo é um estado montanhoso, uma estrada montanhosa. Eu estou, por exemplo, agora em Muniz Freire, como eu disse, estado do interior totalmente destruída. Nós estamos aí nos preparando, inclusive, a região produtora de café, para daqui 40, 50 dias iniciarmos a colheita do café. Então, é um grande desafio para nós, as nossas estradas, tem um impacto, naturalmente, também nas nossas rodovias. O Espírito Santo carece muito do abastecimento de grãos vindo do centro-oeste. E quando as estradas mineiras, como a 040, como a 381, como a 262, e outras rodovias mineiras, também estão tendo problema de trânsito, inclusive umas com interdição total, isso tem um impacto também no abastecimento de grãos no nosso setor de proteína animal. Então, assim, realmente um plano de convivência, estamos junto às prefeituras, Defesa Civil, fazendo diálogo, tem um impacto muito grande. O Espírito Santo, nesse momento também, a produção de tomate é muito alta, de mamão é muito alta, né? de hortifruti em si. E esse excesso de chuva também traz um prejuízo muito grande. Agora é precaução e acompanhamento. Estamos muito atentos aos municípios e realmente é lamentar. Eu estive, inclusive, no sul da Bahia, o leste mineiro aqui é muito próximo a nós, e o Brasil realmente está chorando, porque essa chuva está deixando um rastro de destruição, não só na área civil, naturalmente, na construção, na vida, nas famílias, mas o impacto disso na produção agropecuária vai ser um transtorno muito grande, trazer danos muito grandes para todo o nosso estado. Vair, é sempre importante, a gente questiona, né, quais são as áreas de produção, as produções que foram afetadas, e aí que seguramente a produção de café no Espírito Santo acaba passando, né, por um cenário mais complicado, mas eu quero saber das populações desses municípios, como é que está o estado dessas populações em termos de segurança e como que está sendo feito o apoio para esses segmentos da sociedade. Isso é muito importante a sua avaliação. São famílias, nós estamos nesse momento com mais de... O Espírito Santo, como eu disse, são muitas áreas ribeirinhas, toda a região muito montanhosa, principalmente a região do Caparaó, que é a divisa com o estado de Minas Gerais, aqui no Pico da Bandeira, onde eu estou agora, inclusive, e aos leitos do Rio Doce e do Rio Itapemirim. Quando essa alta vazão do rio sobe, traz transtorno para essa população. Nós estamos com a Defesa Civil mobilizada, o Corpo de Bombeiro, as prefeituras, e o plano agora é evacuar as pessoas, as famílias que estão nessas áreas ribeirinhas, dessas cidades. O Rio Itapemirim está muito acima da média, o Rio Doce continua subindo, porque vem muita água do estado de Minas Gerais. Toda a mobilização agora é retirar a população dessa área ribeirinha. Temos um plano emergencial, naturalmente, para dar um primeiro atendimento em áreas coletivas, colocando as famílias em escolas, colocando as famílias em ginásios, em igrejas. Uma solidariedade, o Capixaba tem isso também, a solidariedade é muito grande. E nós já estamos, inclusive, em contato com o Ministério da Cidadania, que já deu resposta imediata. Nós estamos com contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para que possa dar todo o suporte. Já está sendo enviado cestas básicas para o Espírito Santo, já está sendo enviado equipamentos. A Defesa Civil Estadual nossa é muito boa, né, do Espírito Santo é uma referência, os bombeiros nossos são ótimos, né, tem uma certa experiência, porque todos os anos a gente passa por esse transtorno. Então, agora, a prioridade é salvar a vida, né, o segundo momento, garantir a mínima mobilidade e depois, naturalmente, já entrar com um plano de recuperação e de contenção. Mas nós estamos nesse fenômeno até o dia 14 sobre essa área de risco, então, ainda agora, é preservar a vida, dar o atendimento emergencial às famílias que mais precisaram e depois, naturalmente, manter a mínima trafegabilidade para que possa
andar ambulâncias, andar os carros da saúde das prefeituras, fazer essa mobilidade do leite, que é muito importante, um produto muito importante na nossa economia regional. Esse é o emergencial. E, naturalmente, como eu disse, junto com as prefeituras, o governo do Estado e o Ministério da Cidadania, que já está dando respostas concretas para nós com máquinas, equipamentos e também insumos, e desenvolvimento regional com pontes, principalmente, para manter essa trafegabilidade. Então, agora a prioridade é vida, depois a gente olhar para a questão da infraestrutura. E agora é continuar retirando as famílias que estão nessa área de risco, porque nós estamos até o dia 14 sob risco de fortes chuvas, e como o solo já está muito saturado, todo o Espírito Santo já ultrapassou 300 milímetros de chuva nesse curto período. A partir de agora, então, o risco de barrancos, ribanceiras, realmente de ter desabamentos é muito grande, porque o solo já está encharcado, já está saturado, então qualquer milímetro de água agora é um excesso, pode trazer um transtorno, inclusive, para que possamos perder vida. Então, atenção, mobilidade, precaução e presença nossa, tanto das prefeituras, do governo do Estado, como do governo federal, dando apoio total máximo à nossa população aqui. Tá certo. Deputado Evair de Mello, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi e desejo um bom trabalho para o senhor e para as equipes que estão atuando aí no Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade, estaremos atentos. Se tivermos mais notícias, com certeza repassaremos aqui pelo Canal do Boi, que é um canal que sempre prestigia, principalmente o interior do nosso país. Obrigado, deputado. Conversei com um deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, Evair de Mello, ele falando sobre essa questão tão terrível, né, que acaba fluindo sobre as populações, não só sobre a produção ou infraestrutura, mas principalmente sobre a população desses municípios. E eu vou ter que trazer agora uma notícia que traz mais preocupação ainda. Olha, a expectativa para esta semana é de chuvas ainda mais intensas na região sudeste do Brasil e com risco de deslizamento de terras. Quem vai falar sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. A chuva foi intensa nos últimos dias, principalmente em áreas do sudeste brasileiro. Sistemas como frente fria, ciclone e o grande corredor de umidade ainda seguem direcionados às áreas centrais do país, provocando volumes de chuva expressivos nesta segunda-feira. No sudeste, o solo já se encontra bastante saturado em áreas aí de Minas Gerais, o que aumenta o alerta para novos deslizamentos. E a partir de amanhã, Fabiano, até o fim da primeira quinzena, a zona de convergência do Atlântico Sul perde força e a chuva diminui aí na região. Mas não para, a chuva acontece com períodos de mais aberturas de sol. No norte, a situação do rio Tocantins continua preocupante. O nível do rio já subiu mais de 10 metros acima do normal e a previsão é de mais chuva para essa semana. Mais de 50 milímetros aí entre o Tocantins, Pará e sul do Maranhão. No centro-oeste, atenção para o estado de Mato Grosso. A chuva é persistente, especialmente na faixa leste e norte do estado, que deve paralisar momentaneamente os trabalhos de colheita na região. Em Mato Grosso do Sul, até chove com algumas trovoadas, mas a chuva ainda é irregular. Entre os dias 15 e 21 de janeiro, a chuva diminui por Goiás e também Mato Grosso. Nessa segunda quinzena, a situação fica mais favorável ao retorno aí das atividades em campo e à colheita da soja na região. A chuva começa a perder força também em meados dessa semana sobre o oeste da Bahia. Os acumulados se tornam um pouco mais baixos, até 30 milímetros. E no sul do país, a chuva ainda deve acontecer de forma muito mal distribuída entre o leste aí de Santa Catarina e o estado do Paraná, com volumes variando entre 5 e 15 milímetros nos próximos 7 dias. Já no estado do Rio Grande do Sul, o predomínio é de tempo seco, com temperaturas muito altas e praticamente sem chuva. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Bom, por aqui, informações finais dessa edição. Vamos acabar um pouco mais cedo durante essa semana. Você vê comigo como é que está o café arábica negociado em Nova York. Nós temos a plataforma Ice Filters trazendo registro de queda. Março com $2,33 mais 55 a libra peso, recua 2,05%. Maio, $2,33 mais 70, 1,93% de queda. Julho, $2,33 mais 30, queda de 1,93%. E setembro, $2,32 mais 80, recua 1,95%.
Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!